Bem-vindo à nossa aula de CLP Comparadores Analógicos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as entradas analógicas do CLP. Nem todos os modelos possuem entradas analógicas. As entradas analógicas muitas vezes são colocadas como cartões de extensão, cartões extras no CLP. Ou seja, os modelos básicos, e principalmente de pequeno porte, não têm modelos, não possuem entradas analógicas. Para a nossa simulação, nós vamos usar um modelinho um pouquinho melhor do que do CLP. Nós estamos usando o 12HR, nós vamos usar o modelo 12HRD para fazer a simulação, porque esse cara ele possui aqui duas entradas analógicas, as entradas A1 e A2. Então fique atento ao modelo na hora da simulação, use o CLP 12HRD. As entradas analógicas, elas se comportam como voltímetros, só que sem display, né? O valor lido nas entradas analógicas vai ficar armazenado numa variável dentro do CLP. E então eu vou poder comparar essa variável com outros valores. Os valores de entrada analógica podem variar de 0 até 10 volts, ou seja, as entradas medem de 0 até 9,99 volts. E esses valores, como eu já disse, vão ficar armazenados na memória e eles têm uma resolução de 2 casas decimais. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os modos de trabalho no clique da VEG. O clique da VEG possui 31 instruções de comparação, ou seja, eu posso usar até 31 comparadores, com o mnemônio G, que vai variar de G1 até G1F. E é necessário habilitar o bloco, porque ele vem com o modo 0. No modo 0, essa área de memória vai ser usada como um marcador auxiliar, ou seja, vai ser usada lá como uma memória, um M ou N, né? Pode ser como uma constante. Então, se eu não usar essa função, não usar os parâmetros G, essa área de memória de CLP será usada para as funções de memória. Então, quando a gente fala que a gente tem 8 modos de trabalho, na verdade são 7 modos. Por quê? Porque o modo 0 é função desabilitada. Para comparação, eu vou usar duas variáveis. Essas variáveis serão AX e AY. E eu posso atribuir qualquer entrada. Por exemplo, nesse modelinho que nós vamos trabalhar, eu tenho a entrada analógica 1 e a entrada analógica 2. Mas vamos supor que eu tivesse aí um modelo que tivesse uma entrada analógica 10, né? A 10 entradas analógicas. Eu poderia comparar a entrada analógica 5 com a entrada analógica 8. Então, os valores de entrada vão ser, respectivamente, a x e a y. E eu vou poder referenciar esses valores na entrada analógica. Qual entrada analógica que eu vou querer monitorar. Eu também posso fazer a comparação de uma entrada analógica com uma constante. E essa constante vai ser o nosso valor de referência, que pode ser usado também como um offset, ou seja, ele pode ser acrescentado ao valor que está sendo lido. Aliás, é assim que funciona o modo 1. Vamos falar sobre os modos. Como eu falei, tem 7 modos de trabalho e cada um obedece a uma equação de comparação. Por exemplo, no modo 1, eu vou comparar a entrada AX com AY menos a sua referência, ou ainda AX com AY mais a sua referência. No modo 2, eu vou comparar AX com AY na seguinte condição: AY deve ser maior que AX. E no modo 3, AY menor que AX. Para os modos 4, 5, 6 e 7, eu sempre vou comparar AX com uma determinada referência. Para o modo 4, AX deve ser menor do que a referência. Para o modo 5, AX deve ser maior do que a referência. Para o modo 6, AX deve ser igual à referência. E para o modo 7, AX deve ser diferente da referência. Vamos entender cada um desses modos. Vamos ver o modo 1. No modo 1, ele permite que eu faça uma comparação de faixa. Né? Ou seja, por exemplo, se eu desejar fazer uma faixa, comparar uma faixa de 4 a 6 volts, eu posso atribuir valores
a essas entradas e fazer essa comparação de 4 a 6 volts com um valor de referência no meio. Suponha o seguinte, que a X vai estar ligado à nossa entrada analógica 1. A Y vai estar ligado à nossa entrada analógica 2. E VREF é o nosso valor de referência. Vamos atribuir valores. O valor de referência, que na realidade representa o offset, pode ser 0. Mas para ilustrar, eu coloquei aqui 1. A entrada analógica 1 vai ser a nossa variável a ser comparada. Portanto, ela vai poder variar de 0 a 10 volts. E eu vou usar como referência, como set point, como valor de referência, a entrada analógica 2, e eu vou colocar aqui 5 volts. Então, segundo a formulinha aqui do modo 1, eu vou ter que o meu AX vai ser maior que a Y menos a referência, ou a X vai ser menor do que a Y mais a referência. Ou seja, eu vou ter como valor mínimo a entrada analógica 1 menos a referência. Como valor máximo, a entrada analógica 1 mais a referência. Ou seja, eu sempre vou olhar, então, aqui a nossa analógica 2, ou seja, também posso pensar assim, analógica 2 vai ser maior ou igual a analógica 1 menos a referência, analógica 2 vai ser menor ou igual a analógica 1 mais a sua referência. Vamos entender melhor isso num exemplo. Se eu colocar 5 volts na minha entrada analógica 2, então vai ser assim, 5 será maior ou igual a 1, que é a minha referência, menos 0, ou ainda 5 será menor ou igual a 1 mais 0, ou 0 mais 1. Portanto, fazendo as nossas continhas, 5 menos 1, 4. 5 mais 1, 6. Portanto, eu vou ter um range que será entre 4 e 6 volts. Ou seja, a saída será acionada nessa faixa, nesse intervalo entre 4 e 6 volts. Para o modo 2, eu vou ter a comparação segundo a equação. AY deve ser maior ou igual a AX. Nesse caso, eu não vou usar a referência. Então, aqui, vamos atribuir a AX a entrada analógica 1 e a AY a entrada analógica 2. Então, a minha equação vai ficar: a entrada analógica 2 deve ser menor ou igual à entrada analógica 1. Então, vamos ao nosso exemplo. Se eu tiver um valor de 2 volts na entrada analógica 2, ou seja, o valor fixo está ali, e a nossa entrada analógica 1 variar de 0 a 10 volts, então no modo 3 a saída é acionada acima de 2,0. Já no modo 4, eu tenho que AX deve ser menor ou igual à referência. Portanto, eu não vou usar o valor de AY e agora eu vou usar um valor de referência. Então, a minha entrada analógica 1 deve ser menor ou igual à minha referência. Vamos atribuir valores. Para a minha analógica 1 vai ser a minha entrada, que vai variar de 0 a 10, e eu vou usar uma referência de 5 volts. Se o valor de referência é 5 volts e a analógica 1 pode variar de 0 a 10, então a saída será acionada de 0 a 5 volts. Ou seja, a saída é acionada abaixo de 5,01 volts. A X deve ser menor ou igual a 5 volts. Aqui no modo 5, eu vou ter a mesma ideia do modo 4, só que com um funcionamento ao contrário. Ou seja, a analógica 1 deve ser maior ou igual à minha referência. Então vamos atribuir valores. Para a analógica 1, se o valor da variável for de 0 a 10 e a minha entrada for comparada com uma referência de 5 volts, então se o valor fixo de referência 5 for comparado com uma entrada de 0 a 10, a saída será acionada de 5,01 até 10 volts. Ou seja, a saída é acionada
acima de 5,01. Ou seja, AX deve ser um valor maior ou igual a 5. Para o modo 6, a minha entrada AX vai ser comparada com uma entrada de referência e ela vai ser acionada, a saída, quando AX for igual à minha referência. Ou seja, AX deve ser exatamente igual à referência. Mesma coisa, suponho a entrada AX a entrada na lógica 1 e o meu valor de referência igual a 5 volts. Então vamos a um exemplo numérico aqui. Se o meu valor fixo, 5 volts, for comparado com uma entrada analógica, a saída será acionada apenas quando a entrada for 5 volts. Se o valor não for exatamente 5 volts, a saída ficará desligada. Ou seja, esse é um comparador de igualdade. A saída só será acionada se a entrada for igual ao valor presetado na referência. No modo 7, a entrada AX vai estar acionada for diferente do valor de referência. Então, vamos pegar o mesmo valor do modo 6. Se eu pegar a minha referência igual a 5 e trabalhar no modo 7 e variar a minha entrada de 0 a 10, a saída apenas será desacionada quando a entrada for 5 volts. Para qualquer valor diferente de 5 volts, a saída vai estar acionada. Ou seja, é a negação do modo 6, né? No modo 6, a saída era acionada quando o valor era igual a 5 volts. No modo 7, a saída será desacionada quando for igual a 5 volts. Então, estes são os 7 modos de trabalho do CLP. Para praticar, vamos usar uma lógica simples aí para testarmos os modos. Então, vamos fazer uma linha. No final, vamos colocar aqui a função G1 e vamos parametrizá-la. O objetivo aí é ler a entrada analógica segundo o modo selecionado e acionar a saída Q1 se a lógica for verdadeira. Então, aqui, ó, G01, contato aberto. Se houver G01, verdadeiro, portanto, a saída Q01 será acionada. Essa vai ser a lógica de simulação que eu vou usar. E agora nós vamos lá para o clique da Edit fazer os testes de cada um dos modos de trabalho. Muito bem, agora no simulador da VEG vamos abrir arquivo novo, ladder, arquivo novo. E eu vou escolher aqui, ó, um CLP melhorzinho. Eu vou escolher o modelo CLW0212HRD. E aí eu vou colocar uma linha e lá no final da linha eu vou colocar aqui uma função G. G1, modo 1, perfeito. Valor de referência 1, ok. Vamos colocar agora uma linha, um contato aberto de G1 aqui. Vamos preencher a linha aqui. E vamos acionar uma saída física Q1. Pronto, nossa lógica está pronta. Vamos conferir, ó, G1, legal. Então, ao simular aqui, vou dar um run aqui. A nossa entrada analógica 1 está em 0 volts. Analógica 2 também está em 0 volts. Então está comparando aqui, as duas analógicas estão iguais e as minhas saídas vão estar acionadas. Mas não era essa a proposta. A proposta é que a analógica 2 fique com um preset de 5 volts. Veja que ao modificar o valor da analógica 2, a saída Q1 foi desacionada lá. Então ajustei aqui a nossa analógica 2 para 5 volts. E eu estou esperando aí no modo 1, conforme a gente viu na teoria, ele ligar a saída de 4 até 6 volts. Então, olha, até 4 volts, né? 399 aqui, ó. Opa, vamos lá, voltar um pouquinho, ó. 381, vou subindo aqui. 39, ó. 4. Vou voltar um pouquinho, tá?
Pronto, ó. 399, nada aconteceu. Quando chegar em 4, ó, a saída é acionada. Ok. E ela vai ficar acionada durante toda a variação, de 4 até 6 volts. Então, até 6 volts, ó, 5,9. Vamos voltar um pouquinho, passar um pouquinho aqui. Então, quando for 599, 6, 597, 98, 99, 6, 601 vai desacionar. Pronto. Olha só, a saída ficou acionada de 4 a 6 volts. Foi igual a gente viu na teoria do modo 1. Para o modo 2, nós fizemos a seguinte brincadeira. Vamos configurar aqui no modo 2. Agora eu vou comparar a analógica 1 com a analógica 2. Então, aqui eu estou esperando. Lógico que as duas estão com valor igual. Vamos colocar a analógica 2 novamente em 5 volts. Pronto, aí eu vou continuar aqui no nosso mouse. Acima de 5, ó, ela aciona. Então, ó, até 499 ela está acionada. Até 5 ela está acionada. Passou de 5, 501, ela desaciona. O limiar aí, né, o valor máximo vai ser 5, ó. Vai ser o valor setado pela analógica 2. Era isso que eu esperava no modo 2. Vamos configurar no modo 3. Dá um stop aqui. Opa, dá um stop aqui. Vamos para o modo 3. No modo 3 a ideia é parecida, só que com valor complementar. Novamente eu vou setar aqui em 5 volts. Então vamos ver agora. Está desacionada. Quando chegar em 5, ela aciona. Quando chegou em 5, né? 499. Quando chegou em 5, ela foi acionada. Maravilha. Era isso que eu estava esperando. Agora no modo 4, nós vamos configurar então o modo 4. A AX deve ser menor do que a minha referência. Eu vou aqui na referência e vamos colocar aqui 5 volts. 500. Ok? Tudo bem, minha referência aqui está com 5. Então vamos dar um run aqui. Analógica 1. Meu AX está com 0. Então, enquanto ela for menor que 5, a saída deve ser igual a 1. 496, 497, 498, 499, 5 é menor ou igual a 5, né? Então é 5. Quando for 501, desligou. Perfeito. Menor ou igual a 5, a saída vale 1. Se ela é maior ou igual a 5, né? 501, a partir de 501, a saída vale 0. Modo 4. Vamos configurar agora o modo 5. No modo 5, a X deve ser maior do que a referência. Coloquei a referência, continua sendo 5. Então, vamos dar um run aqui. Então, a partir do momento que eu atingir 5 volts, então estou subindo, ela é 0. Quando ela chegar em 5 volts, ela 498, 499, 5. Ou seja, a partir de 5 volts a saída está on. Abaixo de 5 volts, a saída está off. Então, a partir de 5 volts, a saída está on. Usei como referência o meu 5 volts. No modo 6, a X deve ser igual à referência. A minha referência continua em 5. Vamos dar um run aqui. Enquanto a minha entrada não é igual, a saída vale 0. 499, 5, saída acionada. 501, saída desacionada, ou seja, a saída vai ser acionada exatamente em 5 volts. Ou seja, quando a entrada analógica tiver o meu valor de referência. Fora desse valor,
a saída fica desacionada. Nó stop. No modo set, a X deve ser diferente da referência, né? Então, a referência minha é 5 volts. Novamente eu dou um run, vou levar minha entrada analógica até 5. A saída permanece acionada até 499. Chegou em 5, ela é desacionada. Passou de 5, ela é acionada novamente. Ou seja, a única condição que fica desacionada é em 5 volts. Ou seja, diferente de 5, ela fica desacionada. Esse é o último modo, o modo 7. Chegou o momento de eu pedir as questões de validação da sua participação. No tópico 12, comparador, você vai encontrar ali questões da tarefa 12. Entre no formulário do Google Forms, responda as questões e ao final clique em enviar. Um bom estudo e até a próxima!